O senhor do Mississippi sempre escolhia o homem mais fraco para lutar, mas ninguém esperava o que aconteceria a seguir. No coração do Mississippi, em 1858, o mestre Calvin Thorvald realizou um ritual brutal. Sempre que um escravo deixava de ser produtivo, ele o convocava para uma luta final ali mesmo, no meio da plantação, sob o sol escaldante, na frente de todos. A regra era simples. Vença e conquiste sua liberdade. Perder e morrer lutando. Para o mestre, era uma forma de se livrar daqueles que já não lhe serviam e de incutir terror nos outros. Ele ligava para qualquer um velho, um jovem trabalhador fraco, até mesmo um menino doente. Sua violência era o espetáculo da plantação. 23 homens o enfrentaram. 23 homens morreram. Mas numa manhã úmida de agosto, algo diferente aconteceu. O homem para quem Thorvald ligou naquele dia vinha se comportando de maneira estranha havia semanas, movendo-se mais lentamente, tossindo mais e tropeçando nos campos. Todos pensavam que ele estava morrendo. Todos, exceto uma pessoa. Quando o mestre lançou o desafio, a plantação mergulhou em absoluto silêncio. O homem fraco deu um passo à frente. Sem medo nos olhos, sem hesitação em seus passos. E naquele momento, alguns dos escravos mais velhos reconheceram algo. Um padrão que eles já tinham visto antes. Uma estratégia mais antiga que a própria plantação. O que aconteceu a seguir mudaria tudo. Mas o mestre não fazia ideia do que estava por vir. Antes de continuarmos esta incrível história de vingança, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de qual cidade você está assistindo a essa luta. Vamos continuar. A fazenda Thorvald ocupava 4.000 acres de terras no delta do Mississippi, um solo rico e escuro que produzia algodão em abundância. O tipo de terra que enriqueceu os homens brancos e fez os negros sofrerem. Em 1858, a plantação estava no auge da produção. 312 escravos trabalhavam do amanhecer ao anoitecer, 6 dias por semana, tendo apenas as tardes de domingo para descansar. Eles viviam em fileiras de cabanas rudimentares atrás da casa principal, dormiam em paletes de madeira, comiam rações de fubá e carne de porco salgada, vestiam roupas feitas do tecido mais barato e viviam em um estado de exaustão e medo permanentes. Calvin Thorvald era o proprietário de tudo isso, tendo herdado a plantação de seu pai, Richard Thorvald, em 1851. Calvin tinha 28 anos quando se tornou o senhor. Jovem, ambicioso e determinado a provar ser ainda mais bem-sucedido que seu pai. Richard era um proprietário de plantação tradicional. Cruel, sim, mas previsivelmente cruel. Açoitamentos por infrações, vendas para famílias separadas, trabalho excessivo até a exaustão, métodos de controle padrão que todas as plantações utilizavam. Mas Calvin queria algo mais. Ele almejava domínio absoluto, queria que seus escravos o temessem de uma forma que jamais temeram seu pai. Ele estudou métodos de controle, leu livros sobre doma de cavalos, aplicou esses princípios à doma de pessoas, desenvolveu técnicas de tortura psicológica, de violência imprevisível, de espetáculos concebidos para traumatizar e aterrorizar. E seu espetáculo mais eficaz eram as lutas. O ritual começou em março de 1855. Um escravo chamado Abraham completou 63 anos naquele ano. Suas mãos estavam deformadas pela artrite. Suas costas estavam permanentemente curvadas devido a décadas de trabalho no campo. Ele não conseguia acompanhar os trabalhadores mais jovens. Diminuiu o ritmo da sua equipe de colheita. Calvin o observou em dificuldades durante uma semana. Então, certa manhã, ele foi chamado ao centro do pátio de obras. Anunciou aos escravos reunidos que Abraão lutaria contra ele. Se Abraão vencesse, ele seria libertado. Se ele perdesse, bem, ele não precisaria mais de liberdade. Abraão estava apavorado, sabia que não tinha a menor chance contra um jovem mestre saudável. Mas que escolha ele tinha?
recuse e será açoitado até a morte. Ao menos lutar lhe dava uma pequena possibilidade de sobrevivência. Então ele lutou, ergueu seus punhos artríticos e tentou se defender. Calvin brincou com ele por 30 segundos, deixando desferir socos fracos que erraram o alvo. Então Calvino o contra-atacou. Um golpe violento no queixo de Abraão. O velho desceu. Não se levantou. Calvin chutou nas costelas, na cabeça e nas costas. Continuou chutando até que Abraão parou de se mexer, parou de respirar e morreu na terra enquanto 300 pessoas assistiam. Calvino estava de pé sobre o corpo, respirando com dificuldade, coberto com o sangue de Abraão, e sorriu, olhando em volta para os rostos aterrorizados. Mas alguém quer diminuir o ritmo? Quer se tornar inútil? É isso que acontece. Isto é o que te espera. A mensagem era clara. Trabalhe até cair morto ou até a morte em combate. Essas eram as únicas opções. Os outros donos de plantações ouviram falar do método de Calvin. Alguns criticaram isso. Charles Morrison, da plantação vizinha, disse a Calvin que ele estava destruindo uma propriedade valiosa. Que vender escravos velhos ou doentes era mais econômico do que matá-los. Mas Calvino discordou. O medo vale mais do que o preço de venda de um escravo exausto. Um homem morto na terra ensina outros sem a trabalharem mais arduamente. Esse aumento de produtividade compensa a perda. E ele estava certo. Nos meses que se seguiram à morte de Abraão, a produtividade na plantação de Torvoda aumentou 12%. As pessoas perseveravam apesar da dor, escondiam a doença, ultrapassavam seus limites porque a alternativa era o círculo, os punhos do mestre, a morte diante de todos. O sistema funcionou e Calvin continuou a usá-lo. Ao longo de 3 anos, 23 homens morreram naquele círculo. Nem todos são idosos, nem todos estão doentes. Alguns simplesmente não tiveram sorte. Sofreram um acidente que os deixou parcialmente incapacitados. Tiveram febre, o que os deixou debilitados. Desenvolveu uma tosse persistente. Qualquer coisa que os caracterizasse como menos do que totalmente produtivos os tornava alvos. Calvin observava, esperava até que alguém não conseguisse mais esconder sua fraqueza, então os confrontava, os obrigava a lutar, os fazia morrer. As 23 mortes tinham nomes, histórias e famílias que as lamentavam. Primeiro foi Abraão, depois Isaque, que quebrou a perna e nunca se recuperou completamente. Depois veio Moisés, que desenvolveu uma doença pulmonar. Então veio Samuel, cuja lesão nas costas o impedia de levantar cargas pesadas. Depois veio Josias, que havia ficado parcialmente cego. Um a um, mês após mês, o número de mortos foi aumentando e o medo se intensificando. Mas o medo também gera outras coisas. Ressentimento, ódio e, em algumas pessoas, determinação de resistir. Os escravos não podiam se rebelar abertamente. A lei do Mississippi foi criada para impedir isso. Qualquer reunião de mais de 5 escravos sem a supervisão de um branco era ilegal. Ensinar escravos a ler era ilegal. Era ilegal para os escravos testemunharem contra os brancos em tribunal. Todo o sistema jurídico foi concebido para tornar impossível a resistência organizada. Mas os escravos encontraram outras maneiras. Maneiras discretas, maneiras pacientes, maneiras que não seriam óbvias até o momento em que agissem. Elias era um daqueles pacientes. Nascido em 1824 em uma plantação na Carolina do Sul. O nome da mãe dele era Ruth. Ele nunca soube o nome de seu pai. Poderia ter sido qualquer um dos vários homens brancos que estupraram sua mãe ao longo dos anos. Elijah foi vendido aos 15 anos, quando seu dono original faleceu e os bens foram liquidados. Um comerciante o comprou, acorrentou-o a uma carroça com outros 20 escravos, fez com eles marcharem por terra até o Mississippi e os vendeu em um leilão em Jackson.
Elijah foi até Richard Tornevold e pediu $850. Considerado um bom investimento, jovem, forte, inteligente o suficiente para aprender tarefas rapidamente, mas não tão inteligente a ponto de ser perigoso. Elijah estava na plantação de Torvold havia 19 anos. Vi Richard Tornevold administrar o negócio por 4 anos. Tinha visto Calvino assumir o poder em 1851. Tinha testemunhado a transição da brutalidade tradicional para o sadismo refinado de Calvino. Tinha testemunhado todas as 23 mortes no círculo. E durante todo esse tempo, Elias foi cauteloso, desempenhou o papel de bom escravo, trabalhador, obediente, inofensivo, nunca deu aos supervisores motivos para notá-lo, nunca chamou a atenção, apenas sobreviveu e observou, sempre observou. Porque Elias estava aprendendo, estudando os métodos de Calvino, analisando como as lutas funcionavam. Calvin era forte, sem dúvida. Com 1,83 metros de altura e 90 kg de pura massa muscular, ele possuía talento atlético natural, mas não era treinado. Não conhecia técnicas formais de luta. Confiava na raiva e na força, contava com a fraqueza, o terror e a incapacidade dos seus oponentes de se defenderem eficazmente. Contra homens idosos e meninos doentes, isso bastava. Mas o que aconteceria contra alguém que realmente pudesse revidar? Alguém jovem e forte que sabia o que estava fazendo. A questão fascinou Elijah, mas ele não tinha treinamento em combate, nenhum conhecimento de luta além das brigas desesperadas que ocasionalmente rompiam entre escravos, nenhuma técnica que lhe permitisse derrotar um homem que pesava 18 quilos a mais que ele. Então Elijah fez algo silenciosamente revolucionário. Ele buscou conhecimento com as pessoas mais velhas da plantação, aquelas que se lembravam da África, aquelas que haviam sido trazidas em navios negreiros, aquelas que carregavam memórias de vidas anteriores à escravidão. Existia uma mulher chamada Sarah. Ela havia estado na fazenda Torvold por 43 anos, fora trazida da África Ocidental em 1815 aos 22 anos, sobrevivera à travessia do Atlântico e a 4 décadas de escravidão. Ela tinha 65 anos em 1858. Era velha demais para o trabalho pesado no campo, mas foi mantida viva por ser valiosa como parteira e curandeira. Novas ervas e medicamentos poderiam ajudar a trazer bebês à luz e tratar doenças. A plantação precisava de suas habilidades, mesmo que sua saúde estivesse debilitada. Sarah também sabia coisas que os brancos não sabiam. Técnicas de combate de sua terra natal. O povo Igbo, da região que hoje corresponde à Nigéria, possuía tradições guerreiras, sabia como lutar contra oponentes maiores, conhecia os pontos de pressão e as áreas vulneráveis do corpo humano, e sabia como usar a força do inimigo contra ele. Esse conhecimento não tinha utilidade alguma na escravidão, tentar usá-lo só levaria à morte. Mas Sarah se lembrou, e quando Elias se aproximou dela silenciosamente certa noite, perguntando se ela sabia lutar, ela entendeu o que ele estava planejando. Você quer encarar o mestre? Ela disse que não era uma pergunta. Eles estavam sozinhos perto do poço. Ninguém conseguiu ouvir. Elias assentiu com a cabeça. Estou cansado de ver pessoas morrerem. Cansado de viver com medo. Quero fazer alguma coisa. Mesmo que isso me mate. Quero pelo menos tentar. Sarah o observou atentamente. Via a determinação. Viu a raiva que vinha se acumulando há 19 anos e finalmente se pronunciou. Posso te ensinar não tudo que levaria anos, mas o suficiente. Suficiente para talvez vencer uma luta se o seu oponente não esperar resistência. Nos meses seguintes, Sarah ensinou Elias em segredo. Após o anoitecer, em lugares escondidos, ela lhe mostrava onde atacar para causar o máximo de dano, o plexo solar para tirar o fôlego, o fígado para causar dor debilitante, a garganta para sufocar, os olhos para cegar, os joelhos para aleijar. Ela o ensinou a usar a alavancagem, como uma pessoa menor podia arremessar uma maior, como redirecionar a força em vez de se opor a ela diretamente.
ela o ensinou a jogar com os pés, como se movimentar, como evitar golpes, como criar ângulos. Conhecimento ancestral transmitido através de gerações, agora transformado em arma para um propósito desesperado. Mas o conhecimento por si só não bastava. Elijah precisava de uma oportunidade, precisava que Calvin o escolhesse para o círculo. Mas Calvino só escolhia os fracos, os que obviamente estavam falhando. Então Elias teve que se tornar fraco. Teve que convencer a todos, inclusive Calvin, de que estava em declínio, de que estava se tornando um problema, de que merecia ser repreendido. Em junho de 1858, Elijah começou sua performance, passando a se mover mais lentamente pelos campos, deixando cair seu saco de algodão como se suas mãos não conseguissem segurá-lo direito, tropeçando em nada e tossindo frequentemente como se estivesse desenvolvendo uma doença pulmonar. Pequenas coisas no início, fáceis de descartar como temporárias, mas consistentes. Dia após dia, semana após semana, o desempenho se intensificava. Elias perdeu peso deliberadamente, comia menos, fazia-se parecer magro demais, encova as bochechas, curvava os ombros para parecer menor, tornava seus movimentos trabalhosos, fazia parecer que cada tarefa exigia um esforço tremendo. Os supervisores perceberam que Marcus Cain era o supervisor-chefe, um homem brutal que ocupava o cargo há 6 anos. Ele relatou a Calvino que Elias parecia estar piorando rapidamente. Não sei o que há de errado com ele. Talvez seja tuberculose, talvez apenas cansaço, mas ele está se tornando um problema, atrasando toda a sua equipe de trabalho. Calvino veio observar, ficou de olho em Elias por vários dias, viu os tropeços, a tosse, a aparente fraqueza, decidiu que Elias estava acabado, que logo precisaria ser descartado, e começou a planejar a próxima demonstração. Mas houve uma pessoa que percebeu a farsa de Elias. Sara sabia disso, obviamente, porque estava ajudando-o a planejar. Mas também havia uma jovem chamada Grace. Ela tinha 23 anos, nascerá na plantação, era bonita apesar das dificuldades da escravidão e estava apaixonada por Elias. Eles estavam juntos há 2 anos, mas não eram casados. Os escravos não podiam casar-se legalmente, mas estavam juntos em todos os sentidos que importavam. Grace conhecia Elijah melhor do que ninguém. Ela conhecia sua verdadeira força, conhecia sua inteligência e percebeu o que ele estava fazendo. Ela o confrontou certa noite. Eles estavam sozinhos na cabine dele. Você está planejando algo. Planejando ser chamado para o círculo. Planejando lutar contra Calvin, Elias não negou. Não podia mentir para ela. Tenho que fazer alguma coisa. Não posso simplesmente esperar para envelhecer e morrer nesse ciclo como todo mundo. Os olhos de Grace se encheram de lágrimas. Você vai morrer de qualquer jeito. Mesmo que você vença a luta, eles vão te matar depois. Você sabe disso. Não há como escapar disso. Elias pegou em suas mãos. Talvez, provavelmente. Mas prefiro morrer lutando do que morrer implorando. Prefiro morrer tentando feri-lo do que morrer para o seu entretenimento. E talvez eu não morra. Talvez haja uma maneira de sobreviver a isso, de escapar, de ser livre. Grace queria acreditar nele. Queria acreditar que havia esperança. Mas ela tinha visto 23 homens morrerem. Não tinha motivos para pensar que Elias seria diferente. Se você fizer isso, disse ela, se você levar isso adiante, eu vou te perder. De um jeito ou de outro, você vai embora. Então venha comigo, disse Elias. Se eu de alguma forma sobreviver, se eu de alguma forma escapar, venha comigo. Correremos juntos, encontraremos a liberdade juntos. Grace se afastou. Isso é um sonho. Uma fantasia. Ninguém escapa do Mississippi. Os caçadores de escravos sempre te encontram. Sempre te trago de volta.
E mesmo que você conseguisse chegar ao norte, eu sou uma mulher. Eu não consigo correr como você. Eu te faria diminuir a velocidade. Que nos peguem, a nós dois. Ela estava chorando agora. Eu te amo, mas não vou te ver morrer nesse círculo. Quando te confrontarem, eu vou desviar o olhar. Não consigo assistir a isso acontecer. Elias compreendeu. Era pedir demais, esperar demais que alguém testemunhasse isso. Ele a abraçou enquanto ela chorava, memorizou a sensação dela, o cheiro dela, sabendo que aquela poderia ser a última noite deles juntos, que seu plano os levaria à liberdade ou à morte, que de qualquer forma, aquela vida estava chegando ao fim. Depois que ela saiu, Elias ficou acordado. Pensei em desistir, em abandonar o plano, em simplesmente continuar a sobreviver. Mas ele não conseguiu. Tinha ido longe demais. Tinha se comprometido demais. Tive que levar isso até o fim. O chamado ocorreu em 15 de agosto de 1858. Uma manhã de segunda-feira, úmida mesmo ao amanhecer. A temperatura chegaria a 95 graus ao meio-dia. Os escravos do campo se reuniram no pátio para receber suas tarefas. Os capatazes estavam organizando as equipes quando Calvin saiu da casa grande. Ele estava vestido casualmente, com camisa de linho branca, calças escuras e botas de couro. Ele caminhava com a confiança de alguém que nunca havia perdido, alguém que havia matado 23 homens e se sentia invencível. Marcos Caim tocou o sino. 3 golpes secos, o sinal que significava parar tudo. O sinal que indicava que alguém estava prestes a morrer. Todo o trabalho foi interrompido. Todos os 312 escravos se reuniram. Eles sabiam o que estava por vir. Já tinha visto isso 23 vezes antes. Conhecia todos os detalhes do ritual. O círculo marcado na terra. A briga que na verdade não foi uma briga. A morte inevitável. Alguns pareciam resignados. Alguns pareciam aterrorizados. Todos pareciam encurralados. Calvin observou a multidão. Deixe a tensão aumentar. Que o medo se espalhe. Apreciei a força do momento. Finalmente falei. Temos peso morto nesta plantação. As pessoas não estão fazendo a sua parte. Pessoas que consomem recursos sem gerar valor. Seus olhos encontraram Elias na multidão. Elias, deu um passo à frente. A multidão se abriu, criando um caminho. Elias atravessou o local de cabeça baixa, ombros caídos, cada movimento sugerindo exaustão e derrota. Ele parou a 4,5 metros de Calvin. Não olhei para cima. Desempenhou seu papel perfeitamente. Você vem piorando, disse Calvin, ficando fraco, tornando-se inútil. Eu tenho observado você, vi você cambaleando, tossindo, agindo como se mal conseguisse trabalhar. Então, vamos resolver isso do jeito de sempre. Você e eu, aqui e agora. As mesmas regras de sempre. Você ganha, você está livre, você perde. Ele sorriu. Aquele sorriso terrível que os escravos aprenderam a temer. Bem, você não precisa mais se preocupar com o cansaço. Os capatazes brancos riram. Eles formavam um círculo frouxo ao redor do pátio de trabalho. 6 deles, todos armados com chicotes e porretes, todos ali para impedir que qualquer escravo interferisse. Todos confiantes no resultado. Eles já tinham visto isso 23 vezes. Sabiam como terminava. Mais um escravo morto. Mais um lembrete de quem detinha o poder. Mais um dia na fazenda Torvald. Mas algo aconteceu que fez Calvin parar. Elijah ergueu a cabeça, olhou diretamente nos olhos de Calvin e sorriu. Não um sorriso submisso, não um sorriso de medo, um sorriso de quem sabe de algo.
O sorriso de alguém que guarda um segredo. Eu aceito seu desafio, mestre. Vamos ver o que acontece. Do jeito que Elijah disse, e mestre, você estava errado. Havia escárnio. Havia desrespeito. Havia uma confiança que não deveria existir. Calvin sentiu algo desconhecido, uma pontada de dúvida. Mas ele havia lançado o desafio, tinha testemunhas, não podia recuar agora sem parecer fraco. Marcos, marque o círculo, ordenou. Marcos Caim usou um pedaço de pau para riscar um círculo na terra, com 6 metros de diâmetro, tamanho padrão. 23 homens morreram dentro daquele círculo. Estariam prestes a ser 24. Calvin tirou a camisa, revelando seu físico, 1,83 metros de altura, 90 quilos de músculos, braços grossos por anos cavalgando e trabalhando braçalmente, peito largo, ombros poderosos. Estava no auge aos 35 anos. Parecia o que era, um homem perigoso. Os escravos que nunca o tinham visto sem camisa murmuraram. O medo dele se intensificou. Como alguém poderia lutar contra aquilo? Então Elijah tirou a camisa e tudo mudou. Seu corpo não era debilitado. Era magro e definido. Músculos claramente visíveis sob a pele. Cicatrizes por toda a parte. Costas, peito, braços. Testemunho de 19 anos de escravidão. Mas por baixo das cicatrizes havia força. Força de verdade. Não a aparência de fraqueza que ele vinha demonstrando nos últimos 2 meses. Seu próprio corpo. Grace engasgou. Sarah assentiu levemente. Alguns dos escravos mais velhos que suspeitavam sorriram sombriamente. O engano foi revelado. Calvin encarou, sentindo a raiva crescer. Você estava me enganando, fingindo ser fraco, me fazendo de bobo. Elijah deu de ombros. Você escolheu acreditar no que viu. Escolheu pensar que eu estava morrendo. A culpa não é minha. É sua. A insolência era chocante. Escravos não falavam assim com seus senhores. Não demonstravam desafio. Não zombavam. As mãos de Calvin se fecharam em punhos. Vou te matar lentamente. Vou fazer você se arrepender de cada palavra, cada mentira, cada momento em que você pensou que era esperto. Talvez, disse Elijah, ou talvez hoje seja o dia em que você aprenda que não é invencível, que pode ser derrotado, que pode morrer. Ele se virou. Seus ombros se soltaram, seu pescoço se moveu, ele saltou na ponta dos pés, como alguém que sabia usar o corpo, como alguém que treinava. Calvin sentiu a dúvida se intensificar, mas também a raiva. Aquele escravo precisava ser destruído, precisava servir de exemplo, precisava morrer de forma brutal. Marcos baixou a mão. A luta começou. Calvin atacou imediatamente, usando sua tática padrão em agressividade avassaladora, avançar, empurrar o oponente para trás com tamanho e violência, uma tática que já havia funcionado 23 vezes. Mas Elijah não recuou, não entrou em pânico, desviou-se para o lado no último segundo, deixando o ímpeto de Calvin levá-lo para o outro lado. Enquanto Calvin cambaleava, Elijah acertou uma cotovelada forte nas costelas de Calvin, precisa e certeira, usando todo o seu peso e alavancagem. O impacto quebrou 2 costelas. Calvin arquejou. Uma dor lancinante explodiu em seu peito. Ele nunca havia se machucado nessas lutas. Nunca sentirá dor de verdade. Sempre fora ele quem a infligia. O choque foi quase tão ruim quanto a lesão. Ele se virou, encarou Elijah. Viu que o escravo estava sorrindo novamente. Isso é por Abraão, disse Elijah. Silenciosamente. Pelo primeiro homem que você matou. Calvin rugiu, atacou novamente, desferiu um soco poderoso na cabeça de Elijah, mas Elijah se esquivou,
entrou na guarda de Calvin e desferiu 3 socos rápidos em seu torso. Plexo solar, fígado, rim, ensinamento de Sarah, atacar os pontos fracos, causar dor máxima, incapacitar em vez de apenas ferir. Calvin cambaleou. Cada soco havia acertado em cheio. Sua respiração era ofegante. As costelas quebradas tornavam cada expiração uma agonia. O golpe no fígado enviou uma dor nauseante por todo o seu abdômen. O golpe no rim fez suas costas se contraírem. Ele estava ferido, gravemente ferido, e a luta mal havia começado. A multidão de escravos observava em absoluto silêncio. Isso não estava seguindo o roteiro. O mestre deveria vencer facilmente, deveria espancar o escravo até a morte em minutos. Mas Elijah estava vencendo, estava dominando, estava fazendo Calvin parecer lento e desajeitado. As implicações eram impressionantes. Se o mestre podia ser derrotado, se ele podia ser ferido, então talvez ele não fosse tão poderoso quanto parecia. Talvez o sistema não era tão forte. Talvez houvesse resistência. Calvin tentou agarrar, tentou usar sua vantagem de peso, atacou novamente. Desta vez, conseguiu agarrar Elijah, levantou-o do chão, tentou arremessá-lo, mas Elijah se contorceu, usou as técnicas que Sarah lhe ensinara, encontrou pontos de alavanca, transferiu seu peso, usou a força de Calvin contra ele, de alguma forma reverteu o arremesso. Calvin se viu voando pelo ar, caiu com força no chão, poeira se levantando ao seu redor, o ar lhe faltando. Antes que pudesse se recuperar, Elijah estava sobre ele. Montou em seu peito, desferindo socos, rosto, garganta, têmporas. Cada golpe calculado, cada um projetado para causar o máximo de dano. Calvin tentou se proteger, tentou proteger a cabeça, mas os golpes continuavam. Seu nariz se quebrou, sangue jorrou de suas narinas, seus lábios se partiram, dentes quebraram, seus olhos começaram a inchar e se fechar. A surra era sistemática, metódica. 19 anos de raiva acumulada canalizada em violência concentrada. Marcos Caim começou a avançar, começou a intervir. O mestre estava perdendo, estava sendo brutalmente espancado. Aquilo não podia continuar. Mas Sarah entrou diretamente em seu caminho. Uma velha bloqueando um jovem supervisor. O mestre disse que era uma luta justa, disse ela em voz alta, o suficiente para todos ouvirem. Disse que as regras eram simples. Vencer significa liberdade, perder significa morte. Essas foram as palavras dele. Vocês interferem agora. Vocês provam que a palavra dele não vale nada. Provam que ele não consegue vencer as próprias lutas. Marcos hesitou. Ela tinha razão. Calvin havia tornado isso público. Havia anunciado as regras na frente de testemunhas. Se os supervisores interferissem, tudo seria arruinado. Mostraria que as promessas do mestre eram mentiras. Mostraria que ele não conseguia vencer sem ajuda. Os outros supervisores se entreolharam, incertos, querendo ajudar, mas presos pelas regras que o próprio Calvin havia criado. No círculo, a surra continuava. Os punhos de Elijah golpeavam repetidamente. Calvin mal estava consciente. Seu rosto estava desfigurado, sangue por toda parte, ossos quebrados. Ele tentou fracamente empurrar Elijah, mas não tinha mais forças, nenhuma alavanca, nenhuma defesa. Ele estava sendo espancado até a morte na frente de todos. De seus próprios escravos, diante de seus capatazes, diante de todos que deveriam temê-lo. Finalmente, Elijah parou, levantou-se e olhou para Calvin, que estava semiconsciente, sangrando muito e mal respirando. Você disse que eu conquistaria a minha liberdade, disse Elijah em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Você disse que essas eram as regras. Se você perder, eu estou livre. Foi isso que você prometeu. Ele olhou ao redor para a multidão reunida, certificando-se de que todas as testemunhas ouvissem.
estabelecendo sua reivindicação. Eu venci de acordo com as suas próprias regras. E estou livre. Por um momento, ninguém se moveu. Os escravos estavam em choque. Os brancos estavam paralisados pela descrença. Então Marcos encontrou sua voz. Você é um homem morto. Você sabe disso, não é? Mesmo que você tenha vencido a luta, não pode sair impune. Nós vamos caçá-lo. Nós vamos matá-lo. E será lento. Será doloroso. Faremos dele um exemplo que durará dias. Elijah assentiu. Provavelmente. Mas por agora, por estes poucos minutos, eu estou livre. Eu o derrotei. Eu o venci. E quero que todos aqui se lembrem disso. Lembrem-se de que ele é apenas um homem, que sangra, que pode ser derrotado. Lembrem-se de que vocês não precisam aceitar isso, que a resistência é possível. Ele olhou diretamente para os escravos. Falou com eles, não com os brancos. Lembrem-se de mim. Lembrem-se do que aconteceu aqui. E quando chegar a sua hora, quando tiverem a sua chance, estejam prontos. Sejam corajosos. Lutem. Foi então que os outros brancos chegaram. Proprietários de plantações vizinhas que estavam visitando. Hóspedes da casa grande que observavam da varanda. Outros capatazes que trabalhavam em campos distantes. Eles vieram correndo quando ouviram a comoção. Vieram para restabelecer a ordem, para punir essa insurreição, para dar um exemplo. Em poucos minutos, 20 homens brancos cercaram Elijah. Todos armados, alguns com armas de fogo, alguns com chicotes, alguns com porretes. 20 contra 1. Nenhuma chance de sobrevivência. Mas Sara havia planejado isso, passado semanas se preparando, recrutado aliados, criado um plano de contingência. Planos. No momento em que os brancos começaram a cercar Elijah, ela gritou uma palavra em Igbo, sua língua africana nativa, uma palavra que os brancos não entendiam. Ugbu. Ah, agora. E a plantação explodiu em um caos coordenado. 60 escravos se moveram ao mesmo tempo, não para atacar os brancos. Isso teria sido suicídio, mas para criar confusão, correndo em direções diferentes, gritando, fazendo barulho, derrubando ferramentas com estrondos altos, criando uma sobrecarga sensorial. Os brancos não conseguiam se concentrar em Elijah porque estavam sendo dominados pelo movimento, pelo som e pela confusão. Não conseguiam atirar na multidão sem atingir uns aos outros ou propriedades valiosas. Ficaram momentaneamente paralisados. Naquele caos, Elijah correu, disparou em direção à mata, em direção ao bosque, em direção à pequena chance de escapar. Os brancos começaram a atirar. Tiros estalaram pelo ar úmido. Balas uniram perto de Elijah. A maioria errou, mas uma o atingiu no ombro esquerdo. O impacto girou, fazendo-o cair de joelhos. Uma dor intensa explodiu em seu torso. Corpo, mas ele se obrigou a levantar, continuou correndo, chegou às árvores e desapareceu na floresta. Atrás dele, a plantação mergulhou no caos. Brancos gritando ordens, cães latindo, a caçada começando. Mas o caos deu a Elijah um tempo precioso. Quando os brancos organizaram a perseguição, quando prepararam os cães, Elijah tinha uma vantagem de 15 minutos. E ele havia se preparado para isso. Passará semanas planejando rotas de fuga. Marcará árvores com sinais sutis que só ele reconheceria. Esconderá suprimentos ao longo de possíveis caminhos. Criará trilhas falsas. Fizera tudo o que podia para maximizar suas chances de sobrevivência. O ferimento de bala em seu ombro era grave, mas não fatal. O projétil atravessara o músculo sem atingir o osso ou vasos sanguíneos importantes. Doía terrivelmente, sangrava muito,
provavelmente infeccionaria, mas não o impediria imediatamente. Ele correu por 1 hora, distanciou-se da plantação, então parou em um esconderijo, pegou suprimentos que havia enterrado semanas antes, pano para ataduras, uma faca, comida seca, um cantil de água e rapidamente improvisou um curativo. Elijah tratou do ferimento, estancou o sangramento e continuou em frente. Os 3 dias seguintes foram um turbilhão de dor e determinação. Elijah se movia principalmente à noite, dormia em lugares escondidos durante o dia, seguia riachos para disfarçar seu cheiro dos cães, evitava estradas e assentamentos, sobrevivia com os suprimentos que havia trocado e com comida que encontrava na natureza. O ferimento em seu ombro infeccionou no 2º dia. A febre o atingiu. Seu corpo tremia de calafrios apesar do calor de agosto, mas ele continuou avançando para o norte, sempre para o norte, seguindo a estrela polar, seguindo o caminho para a liberdade. Atrás dele, a fazenda Torvald estava em turbulência. Calvin sobreviveu à surra, mas por pouco. Passou 2 semanas na cama. O médico da cidade disse que ele sobreviveria, mas nunca mais seria o mesmo. Ossos quebrados, curados, errados, rosto permanentemente desfigurado, perdeu o olho direito, sofria de dores constantes por causa dos ferimentos. Mas pior do que o dano físico era a ferida psicológica. Ele havia sido espancado publicamente por um escravo. Todos viram que seu mistério foi destruído, sua autoridade aniquilada. Ele era apenas um homem que podia sangrar, perder e ser humilhado. Outros donos de plantações ficaram horrorizados. Não pelos métodos de Calvin, que a maioria aprovava, mas por seu fracasso. Ele havia demonstrado fraqueza, permitido que um escravo o derrotasse, criado um precedente perigoso. A história se espalhou rapidamente. Em poucos dias, todos os escravos do condado sabiam que Elijah havia derrotado o mestre Torvald. A história lhes deu esperança, ideias e a crença de que a resistência era possível. Os donos de plantações sabiam que isso era perigoso, tentaram suprimir a história, alegaram que Elijah havia trapaceado de alguma forma, que Calvin estava doente, deram desculpas. Mas os escravos sabiam a verdade, tinham visto e não podiam ser convencidos do contrário. Calvin enviou caçadores de escravos atrás de Elijah, caçadores de recompensas profissionais especializados em rastrear fugitivos, ofereceu uma recompensa de $1000, uma quantia enorme, suficiente para motivar caçadores de vários estados. Eles procuraram por semanas, encontraram sinais da passagem de Elijah, sangue nas folhas de seu ombro ferido, pegadas na lama, evidências de que ele havia acampado em certos locais, mas nunca o pegaram. Nunca chegaram nem perto. Porque Elijah tinha ajuda. A ferrovia subterrânea, a rede secreta que ajudava escravos fugitivos a chegar a estados livres. Os condutores estavam observando a fazenda Torvald, tinham ouvido falar da brutalidade de Calvin e buscavam maneiras de ajudar. Quando souberam da fuga de Elijah, de sua corajosa luta, mobilizaram recursos e o encontraram no Tennessee. Ele estava quase morto. Uma infecção quase o matou. Seu corpo definhava de febre e falta de comida. Mas ele havia conseguido sair do Mississippi e estava ao alcance da liberdade. Os condutores esconderam Elijah em um porão por 2 semanas, trataram sua ferida infectada, o alimentaram, deixaram que recuperasse as forças e então o transportaram pela rede, do Tennessee para o Kentucky e do Kentucky para Ohio. Cada trecho da jornada era arriscado, cada travessia de fronteira perigosa. Mas os condutores eram experientes, já haviam transportado centenas de escravos fugitivos, conheciam as rotas, os esconderijos e sabiam como evitar os caçadores de escravos. Em outubro de 1858, Elijah cruzou para Ohio, desmaiou na casa de uma família quaker chamada Miller, delirando de febre. Os Miller cuidaram dele até que se recuperasse. A recuperação levou semanas, mas aos poucos Elijah se recuperou. Seu ombro sarou, sua força retornou. E pela primeira vez na vida, ele estava livre. Livre de verdade, legalmente, em solo livre.
Não mais propriedade, um ser humano com direitos. Mas a liberdade veio acompanhada de sofrimento. Elijah havia deixado pessoas para trás. Grace, a mulher que amava. Sarah, que o ensinou a lutar, os 60 escravos que causaram o caos para ajudá-lo a escapar. Mais tarde, ele descobriu que Sarah havia sido açoitada quase até a morte como punição por seu papel, que outros 3 escravos haviam sido vendidos para o sul, que Grace havia sido vendida para uma plantação no Alabama. Tudo porque eles o ajudaram. A culpa era esmagadora. Ele havia conquistado sua liberdade ao custo do sofrimento deles. Elijah tentou voltar para buscá-los, tentou organizar um resgate, contatou abolicionistas, ofereceu-se para liderar um ataque, mas eles recusaram. Muito perigoso, com grande probabilidade de falhar, com grande probabilidade de todos morrerem. Disseram-lhe que a melhor coisa que ele podia fazer era sobreviver, construir uma vida, provar que a fuga era possível, ser um símbolo de esperança. Não era a resposta que ele queria, mas era a única realista. Em 1861, começou a Guerra Civil. Elijah se alistou imediatamente como voluntário. Juntou-se ao 1º Regimento de Infantaria Colorida do Kansas, um dos primeiros regimentos negros. Tinha 37 anos, mas era forte e experiente. Lutou em Island Mound em outubro de 1862. Lutou em Honey Springs em julho de 1863. Sobreviveu a várias batalhas. Chegou ao posto de sargento. Liderou homens em combate. Matou soldados confederados sem hesitação ou culpa. Cada um representava o sistema que o havia escravizado. Cada morte era justiça. Quando a guerra terminou em 1865, Elijah tinha 41 anos. Retornou ao Mississippi como parte das forças de ocupação da União, voltou à fazenda Torvold e a encontrou queimada e abandonada. Calvin havia fugido quando as tropas da União se aproximaram e nunca mais voltou. A fazenda foi confiscada pelo governo. A terra deveria ser redistribuída aos escravos libertos, mas essa promessa foi quebrada. Eventualmente, a terra foi vendida a investidores do norte. Os escravos libertos receberam nada. Elijah encontrou Sarah ainda lá. Ela havia sobrevivido à guerra, tinha 72 anos, estava livre, mas sem ter para onde ir, sem recursos, sem apoio. Elijah a levou para o norte, a ajudou a se estabelecer em Cincinnati, pagou por seus cuidados, a visitava regularmente e ouvia suas histórias. Ela viveu mais 3 anos e morreu em 1868. Suas últimas palavras para Elijah foram: "E você fez valer a pena. Você fez com que meu sacrifício valesse a pena. Obrigado." Elijah tentou encontrar Grace e descobriu que ela havia sido vendida várias vezes. Seu último paradeiro conhecido era uma plantação perto de Mobile, Alabama. Mas quando ele a localizou lá em 1866, ela já havia partido, morta em Calera em 1864. Nunca soube que a escravidão havia terminado. Nunca soube que Elijah havia sobrevivido. Nunca chegou a experimentar a liberdade. A perda devastou Elijah. Ele esperava encontrá-la, reencontrá-la, construir uma vida juntos. Mas esse sonho morreu com ela. Elijah se estabeleceu em Ohio e se casou com uma mulher chamada Rebecca em 1867. Ela era uma ex-escrava do Kentucky, entendia sua dor, seus pesadelos, sua culpa de sobrevivente. Eles construíram uma vida juntos, tiveram 7 filhos, trabalharam duro, compraram terras, cultivaram a terra, criaram seus filhos em liberdade, ensinaram-lhes a ler e escrever, mandaram-nos para a escola, deram-lhes oportunidades que ele nunca teve. Mas Elijah nunca se esqueceu de 15 de agosto de 1858. Nunca se esqueceu da luta. Nunca se esqueceu das pessoas que o ajudaram. Ele contou ao Elijah contava essa história frequentemente para seus filhos, para seus netos, para qualquer um que quisesse ouvir,
certificando-se de que fosse registrada e preservada. A história do dia em que um escravo derrotou seu senhor em combate singular. O dia em que o impossível aconteceu. O dia em que a coragem de um homem inspirou centenas. Elijah viveu até 1903, morreu aos 79 anos, e já tinha 14 netos e 23 bisnetos, todos livres, todos instruídos, todos cientes do que seu avô havia feito. Seu funeral contou com a presença de mais de 200 pessoas, negras e brancas. Veteranos que serviram com ele, abolicionistas que o ajudaram a escapar, familiares que o amavam, amigos que o respeitavam. Eles o enterraram em um cemitério nos arredores de Cincinnati. Sua lápide dizia: Elijah Freeman, nascido escravo em 1824, morreu em liberdade em 1903. Ele lutou. A história de Elijah e Calvin se espalhou por diversas comunidades. A comunidade negra a preservou cuidadosamente, transmitindo-a de geração em geração, contando-a como prova de que os senhores podiam ser derrotados, de que o sistema podia ser a resistência foi o que importou. A história foi embelezada ao longo do tempo. Algumas versões diziam que Elijah matou Calvin, outras, que ele libertou todos os escravos da plantação. Algumas ainda diziam que ele tinha 2,13 metros de altura e matou 10 homens com as próprias mãos. Exageros, sim, mas todos baseados na verdade fundamental de que um escravo havia derrotado seu senhor e escapado para a liberdade. Historiadores brancos tentaram suprimir a história, alegando que ela nunca aconteceu, que não havia documentação, que era um mito criado para inspirar rebeliões de escravos, mas havia muitas evidências. Registros judiciais mostravam que Calvin Thorvald possuía uma plantação no Mississippi. Registros do censo mostravam que ele possuía escravos. Artigos de jornal de 1858 mencionavam um incidente na fazenda Thorvald envolvendo um escravo fugitivo. Registros de veteranos mostravam que um homem chamado Elijah Freeman serviu na 1ª Infantaria Negra do Kansas. As peças podiam ser reunidas. A verdade podia ser encontrada se você procurasse. Em 2010, uma coalizão de historiadores locais e ativistas dos direitos civis pressionou com sucesso para que uma placa histórica fosse instalada. Ela foi colocada na Estrada Rural 12, onde a fazenda Thorvald ficava. A terra agora é cultivada. Soja e milho onde antes crescia algodão. Mas a placa reconhece o que aconteceu. Nela se lê, e local da fazenda Thorvald 1847 a 1865. Em agosto de 1858, um homem escravizado chamado Elijah derrotou seu senhor, Calvin Thorvald, em combate singular e fugiu para a liberdade. Sua coragem inspirou inúmeras outras pessoas a resistir à opressão. Sua história nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a resistência é possível. Um pequeno reconhecimento, um relato incompleto, mas melhor do que nada, melhor do que o silêncio, melhor do que fingir que nunca aconteceu. A placa atrai visitantes. Descendentes de Elijah vêm ver onde tudo aconteceu. Grupos de direitos civis trazem estudantes para aprender a história. As pessoas deixam flores e pedras, pequenas homenagens a um homem que se recusou a aceitar seu destino. Quem lutou? Quem venceu? O que você acha da história de Elijah? Sua violência foi justificada? Ele deveria ter fugido em vez de lutar? Sarah e os outros deveriam ter-lo ajudado, sabendo das consequências? Ele deveria se sentir culpado pelo sofrimento que sua fuga causou a outros? Essas perguntas não têm respostas fáceis. A violência e a resistência à opressão são moralmente complexas. Ajudar alguém a escapar quando isso acarreta punição para si próprio exige uma coragem extraordinária. Sobreviver quando outros não sobrevivem gera um fardo de culpa. Mas o que é inegável é que Elijah se recusou a aceitar seu destino, escolheu lutar, escolheu a liberdade em vez da segurança e, por meio de inteligência, planejamento e coragem, alcançou o que parecia impossível. Sua história importa porque contrapõe o mito do escravo passivo.
O mito de que os escravizados aceitavam a servidão, que não resistiam, que esperavam por salvadores brancos para libertá-los. Histórias como a de Elijah provam o contrário. Provam que a resistência era constante. Que as pessoas lutavam de todas as maneiras possíveis. Que eram estratégicas, corajosas e perigosas quando tinham a oportunidade. O sistema de escravidão exigia violência extrema para se manter porque as pessoas escravizadas nunca pararam de lutar contra ele. Se você achou esta história impactante, inscreva-se no canal. Compartilhe com pessoas que precisam entender que a resistência é sempre possível. Que a coragem importa. Que pessoas comuns podem realizar coisas extraordinárias. Que os sistemas de opressão não são permanentes. Que os fracos nem sempre são fracos. E nem sempre os fortes são fortes. Até a próxima. Lembre-se, a história está repleta de momentos em que alguém se recusou a aceitar a injustiça, em que alguém se levantou apesar das adversidades, em que alguém lutou e venceu. Seja essa pessoa quando chegar a sua hora. Até o próximo vídeo.